Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse vídeo é para dar uma resposta a uma irmã que perguntou, uma pessoa que é inscrita no canal, perguntou se o purgatório existia na Bíblia. E também, aqui eu já faço uma amplitude do tema para uma abertura, melhor dizendo, do tema para os irmãos protestantes que ficam sempre fazendo essa mesma pergunta, se o purgatório existe na Bíblia, né? Quando você fala do purgatório, as pessoas dizem logo, o purgatório existe na Bíblia? Para nós católicos, eu gostaria de dizer que não é necessário estar ipsis literi na Bíblia, uma doutrina, um dogma católico para nós acreditarmos. Por quê? Porque a tradição apostólica e o magistério da igreja também é revelação de Deus para nós. É um meio, um canal da revelação da palavra de Deus para nós. Então não precisa estar na Bíblia uma doutrina católica explicitamente, né, para a gente crer como verdade de fé. Mas o purgatório está na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra purgatório, mas a doutrina sobre o purgatório você encontra na Bíblia em vários textos bíblicos e eu vou citá-lo para você aqui, né? Vou citá-los para você aqui e vou explicar, né, cada um deles. Primeiro, eu queria que a gente pudesse entender por que, né, a gente vai chegar ao purgatório. O que é que acontece? Catecismo da Igreja Católica, talvez você que esteja me vendo seja um protestante e vai dizer, já vem os católicos com esses livros católicos que não cita a Bíblia. A gente vai só entender aqui e daqui a pouco eu vou dar as passagens que falam do purgatório, da doutrina do purgatório. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1472, vai falar sobre os pecados, né? Ou melhor, vai falar sobre as penas do pecado. Existem duas penas para o pecado. Ele diz assim: para compreender esta doutrina, a doutrina das indulgências e a doutrina do purgatório. Para compreender esta doutrina e esta prática da igreja, né, as indulgências, porque a gente consegue indulgências para as almas do purgatório, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. Veja, uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus. Então, quando nós cometemos pecado grave, esse pecado nos priva da comunhão com Deus, né? E que pecado é esse? Todo pecado que gera a morte, né? O autor da primeira carta de São João, né? A primeira carta de São João, no capítulo 5, primeira carta de São João, capítulo 5, deixa eu tomar aqui, primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 16, vai dizer assim, a partir do versículo 16. Primeira carta de São João, aqui já é para a gente entrar na doutrina do purgatório, está na Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 16, diz assim: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, ou seja, orar pela pessoa que cometeu um pecado que não conduz à morte. E Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte, não gera morte. Existe um pecado que conduz à morte. Quando ele diz existe um pecado, ele aqui não está falando de uma numeração, no sentido de dizer, falando do numeral 1, dizendo existe um só pecado, um único pecado. Ele está dizendo que existe uma espécie de pecado que gera morte, né? E quais são esses pecados que geram morte? Até aqui na explicação, no rodapé da Bíblia, ele vai dizer, né, sobre este pecado de excepcional gravidade, os destinatários da Epístola de São João deveriam estar bem informados,
porque São João não diz qual é. Ele fala somente de um pecado, um tipo de pecado. Aí aqui se diz, os biblistas dizem, poderia ser o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus diz, né, que não tem perdão nem nesta vida e nem na vida vindoura, né? Pode ser um pecado exatamente contra a verdade, rejeitar a verdade. E de repente pode ser que o protestante esteja caindo nesse pecado que gera morte, que gera condenação eterna, ou seja, rejeitar a verdade. Ou a apostasia dos anticristos, aqueles que negam Cristo, apostasia, negar a verdade, negar a doutrina. Então ele está dizendo, existe um pecado, um tipo de pecado, que conduz à morte. Aí ele diz, mas não é a respeito deste que digo que se ore. Aí ele diz, toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Ou, dependendo da tradução, ele vai dizer, mas existe, né, um pecado que conduz à morte. Ele diz, toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Ou, dependendo de como esteja a tradução, pode estar traduzido dizendo, toda iniquidade é pecado, mas existe um pecado que conduz à morte. Um tipo de pecado que conduz à morte. Aí São João continua dizendo, né, a respeito deste, digo, né, versículo 16, mas a respeito desse pecado que conduz à morte, não deve se orar. Por que não se deve orar? Então a gente tem que voltar aqui ao catecismo. Ele vai dizer, para compreender esta doutrina do purgatório e a das indulgências, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus, o pecado que gera a morte, pecado mortal. E, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna, ou seja, nos torna prontos para ir ao inferno. Esta privação se chama pena eterna, ou seja, o que é uma pena? Né? A pena do pecado, as penas do pecado. Pena, uma sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível. Pode ser um castigo eterno, a condenação, ou pode ser uma penitência e uma purificação temporária. E é por isso que ele diz, todo pecado que gera morte tem como consequência uma pena eterna, né? Ele diz, o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e consequentemente nos torna incapazes da vida eterna. Ou seja, nos leva à condenação. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego, um vício prejudicial às criaturas, que exige uma purificação, quer aqui na terra, aí aqui eu dou o exemplo de quem? O exemplo de Zaqueu. Lembra quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Jesus entrou na casa de Zaqueu, começou a falar do reino, começou a falar do céu para Zaqueu, começou a falar das coisas futuras, começou a falar da alegria eterna, começou a falar da visão beatífica de Deus. E Zaqueu, reconhecendo os seus pecados, o que é que Zaqueu faz? Zaqueu diz assim, ele diz, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu defraudei a alguém. E vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Ou seja, isso que Zaqueu faz involuntariamente e declara involuntariamente é o que Jesus ensina sobre o purgatório.
Ele diz, veja, por outro lado, todo pecado, mesmo venial, pecado que não gera morte, que São João diz, acarreta um apego prejudicial às criaturas, um apego, e esse apego, Zaqueu, ao receber a mensagem do Evangelho, se desligou dele, perdeu esse apego à riqueza, né? Um apego prejudicial às criaturas que exige purificação. E para purificar isso, Zaqueu vai e faz a penitência, o sacrifício de dar 4 vezes mais se roubou alguém e dar uma parte do que tinha aos pobres. Aí, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Então essa purificação e esse desapego desta pena temporal, né? Aí ele diz, esta purificação liberta da chamada pena temporal. Ou seja, aquelas penitências, aquelas sanções que nós sofremos aqui, as consequências do pecado. Ele diz, esta purificação liberta da chamada pena temporal, do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus, por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Faz parte da natureza do pecado. O pecado gera isso em nós. O pecado gera em nós uma depravação na nossa alma. Foi isso que aconteceu com o pecado original. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. Então, quando Zaqueu disse, eu vou dar tudo aos pobres, o que eu tenho, a metade do que eu tenho aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, Zaqueu, movido por uma ardente caridade, já começa a pagar essas penas, que é chamada pena temporal, que é provocada pelo pecado que não gera a morte. Zaqueu já começa a purificar-se já nessa vida. Se não for suficiente, não for bastante, é necessário ir ao purgatório. E o que é o purgatório? O Catecismo da Igreja coloca aqui, parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna. Veja, o purgatório é para quem morreu na amizade com Cristo. Os protestantes falam do purgatório aquilo que eles não entendem. Eles dizem que a Igreja Católica reza por todos os pecadores, no sentido de dizer assim, não importa a vida que ele teve, depois da morte ele será perdoado. Não é isso. Veja a doutrina do purgatório, a verdadeira doutrina do purgatório é essa. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, ou seja, que não estão sofrendo a pena eterna, que não receberão a pena eterna, que não receberão a condenação eterna, que não receberão a privação da visão beatífica de Deus. Estes, porém, não estão todos purificados, ou seja, não pagaram a pena temporal como Zaqueu iniciou ainda nessa vida, dando metade do que tinha aos pobres e devolvendo o que tinha defraudado. Então, como a pena temporal não foi totalmente purificada, purgada, né, sanada, aí diz, embora tenha garantido a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Aí ele diz, a igreja denomina, dá o nome purgatório a esta purificação final dos eleitos, dos salvos, que é completamente distinta, diferente
do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. E que fogo purificador é esse? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Vai dizer assim: o fundamento é Cristo, né? E nós construímos neste fundamento o nosso edifício espiritual. 1 Coríntios 3, 12. Se alguém sobre esse fundamento, que é Cristo, Cristo Jesus, constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, então você vai construir. Zaqueu começou a construir com ouro. Vou dar metade do que eu tenho aos pobres e tudo aquilo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu começou a construir com ouro. E nós precisamos tomar o exemplo de Zaqueu. Aí versículo 13. A obra de cada um, a minha, a sua, a de todos nós, será posta em evidência. Como é que vai ser posta a obra em evidência? Para saber se essa obra é digna de galardão. Tem mérito para receber o galardão, né? Como fala o autor do Apocalipse. Como diz São Paulo, encerrei a carreira, guardei a fé, estou pronto para receber a coroa da justiça. Como é que essa obra vai ser posta em evidência para saber se a gente vai receber ou não a coroa da justiça? Ele diz: o dia a tornará conhecida. Que dia? O dia do Senhor, o dia do juízo. Pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Que fogo é esse? O fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo que é fogo. O julgamento final de Jesus Cristo vai, por meio do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e é esse Espírito da verdade que vai evidenciar a obra de cada um, para saber se é uma obra sincera, se é uma obra verdadeira, dentro da caridade ou não. Pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. São João diz, né? Jesus diz, mas São João deixou escrito. Jesus diz: é o Espírito Santo que nos convence, que vos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então é o Espírito Santo que vai evidenciar nossas obras. Versículo 14. Aí ele diz: se a obra construída sobre o fundamento subsistir, veja, se a obra construída sobre o fundamento subsistir, ou seja, for verdadeira, for meritória para receber a coroa da justiça, o operário, eu ou você, que construímos, receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Veja, aquele, porém, que a obra for queimada. Então veja, alguns, por meio das suas obras que é meritória, receberá a recompensa. Que recompensa? A salvação, o galardão, né? Receberá o galardão. Aquilo que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando vem falar da ressurreição. Ele vai dizer que uns brilharão mais do que o outro em glória. Como assim, Denis? Leia lá sobre a ressurreição. Ele vai dizer: um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua, outro é o brilho de estrela para estrela, também há distinção de brilho. E ele diz que assim será cada um na ressurreição. Veja, aquele que a obra, aqueles que os méritos forem aprovados, receberão a recompensa, o galardão. Aí ele diz: aquele, porém, cuja obra for queimada,
perderá a recompensa. Que recompensa? O galardão. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Entendeu, meu irmão? Isso é o purgatório. Aquele que morreu em santidade, assim que morre, vem ao juízo particular. E Jesus, no juízo particular, por meio do Espírito Santo, prova a obra dessa pessoa. É obra de santidade, direto para o céu e ganha o galardão. Aquele que morre na graça de Deus, morre salvo, mas infelizmente não realizou aquilo que é a penitência, a purificação da pena temporal, vai ter que passar por essa purificação. E esta purificação é por meio do Espírito Santo, por meio do fogo. Por isso que o purgatório não é um lugar, é um estado da alma. E na nossa alma será purificado. Aí ele conclui dizendo, ele mesmo, veja, versículo 15, aquele porém cuja obra for queimada, perderá a recompensa, o galardão. E ele continua o versículo, ele mesmo, entretanto, a pessoa, as obras que ele realizou, não merecem recompensa, galardão. Mas ele mesmo, que morreu em estado de graça e na amizade com Cristo, ele mesmo, entretanto, será salvo. Mas como que através do fogo. Ou seja, como que através do fogo. Através de que fogo? Não é um fogo como um fogo que nós conhecemos. Mas ele diz, ele que, como que através do fogo? Como que? Não é através do fogo, mas é como que através do fogo. Né? Será salvo. E como é isso? Jesus deixou para nós escrito. Jesus mostrou para nós escrito, meus irmãos. Né? No São Mateus 5:25. São Mateus 5:25 vai dizer assim. Jesus falando sobre a salvação, né? Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. Então, enquanto nós estamos nesse mundo caminhando, nós devemos tratar com aqueles para quais nós cometemos algum pecado, nos reconciliarmos com eles e automaticamente estaremos também nos reconciliando com Deus. Para não acontecer que o adversário, e aqui não é somente, né, o outro a quem eu pequei contra ele, mas também o inimigo das nossas almas, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz, né, quem é o juiz? Jesus. Ao guarda. Quem é o guarda? Os anjos. Jesus mesmo disse que no dia do juízo final vai dizer, apartai-vos daqui, todos vós que praticais a iniquidade, ide para o fogo eterno. Né? E assim, veja, te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejais lançado na prisão. Aí Jesus diz, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então Jesus está dizendo que existe uma prisão temporária na qual aquele que não se reconciliar com o seu irmão, aquele que não estiver na amizade com Deus, no sentido de dizer assim, que não cometeu nenhum pecado grave, aquele será lançado em um lugar aonde, maneira de dizer, né? Será lançado na prisão e dali não sairá sem que pague o último centavo. É diferente do que Jesus diz em São Mateus, capítulo 13, né? São Mateus 13, falando sobre a explicação do joio, versículo 41.
O Filho do Homem enviará seus anjos, que são os guardas, né? O juiz dará aos guardas e o guarda lançará na prisão. O Filho do Homem enviará seus anjos, os guardas, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de Deus, no reino do seu Pai. O que tem ouvidos, ouça o que diz a igreja. Então aqui está, meus irmãos, a doutrina do purgatório é simples, ela existe na Bíblia. Está aí. Mateus capítulo 5, 25, Jesus dizendo que existe uma prisão que, se nós não nos reconciliarmos rapidamente, se nós não fizermos a reconciliação com o nosso irmão e pecarmos contra ele, se esse pecado não for pecado de morte, que gere a pena eterna, será lançado nele. E dali não sairá até que pague o último centavo. Mas quando pagar o último centavo, sairá. E como? Ou com o tempo de purgação estabelecido por Deus, ou com a ação caridosa dos irmãos que vão orar e realizar sacrifícios por aquela pessoa, que é para adquirir indulgências que são favoráveis àquela pessoa. E diz assim, no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, Jesus Cristo, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado que gera morte, não lhe será perdoado nem no presente século, nem neste mundo, nem no século futuro, nem no mundo vindouro. Mateus 12, 32. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Ou seja, outras quais? Os pecados veniais, que tem pena, que é pena temporária, que é pena que não leva à morte e que será purgada no purgatório. Então, meus amados irmãos, aqui está um breve vídeo, não tão breve assim, mas que dá para nós um entendimento do que é o purgatório. E falando isso biblicamente, mesmo que as pessoas não queiram entender, mas está lá, está aí. Está aí. Agora, se alguém vê a verdade sendo posta e não aceita essa verdade, infelizmente, está negando o próprio Cristo. Porque Jesus disse o quê? A quem vos ouve, a mim ouve. A quem vos rejeita, a mim rejeita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu nego a verdade, eu nego Cristo. Se eu rejeito a verdade, eu rejeito Cristo. E assim, nós concluímos esse vídeo dizendo: é melhor crermos em Cristo, que é a verdade, ou crermos naqueles que rejeitam Cristo, rejeitam a verdade e ainda blasfemam contra a verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça de buscarmos a santidade, de vivermos a santidade, para não necessitarmos da purificação final. E se, por um acaso, nós morrermos na amizade com Cristo, porém ainda sem estarmos plenamente santos, a ponto de entrarmos direto no céu e termos a visão beatífica de Deus, que nós possamos ao menos aceitar essa pena temporal, ou seja, essa purgação aqui na terra ou no purgatório depois da morte, como a misericórdia de Deus agindo além do que nós merecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Deus abençoe você que me assiste e até o próximo vídeo.